Você nunca usou Skype, né? Não. Para gravar, não. Só usei há muitos anos atrás, quando ainda não tinha Zoom, outras coisas. Eu entendo. Eu vou me apresentar aqui, eu sou péssimo em me apresentar, então tu vai ver aqui uma apresentação horrível, espero que não se importe. Não, imagina. E aí, pessoal, eu sou Lourenço Franzato do Simvitas Podcast e hoje a gente tá aqui com Letícia Rodrigues. Mano, se apresenta pro pessoal aí. Eu sou a Letícia Rodrigues, eu sou atriz, sou escritora, diretora, performer, e mais umas coisinhas. Também tenho uma página de memes. E eu sou de São Paulo, capital, e eu tenho 30 anos. Acho que é isso. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Rio Ah, Claro. é? Ah, que legal, é pertinho. 3 horas da capital. Mas não é tão longe assim, né? Não é. Cara, velho, eu achei muito legal o seguinte: o seu perfil pessoal se chama Famosa Atriz. Sua página é Fracasso Atriz. Muito boa, mano. E por que tu colocou isso, mano? Por que o nome é Fracassada Atriz? Eu acho que é um pouco. Na verdade, a Fracassada Atriz era minha conta. Eu tinha uma conta normal no Instagram, que era Leti Rodrigues, normal, meu nome, né? E aí, um dia eu falei assim: eu vou colocar Fracassada Atriz, porque nada dá certo pra minha vida. Aí eu coloquei, e aí eu consegui passar numa campanha publicitária de beleza. Aí eu tava lá e o pessoal, qual que é o seu Instagram? Eu falei, Fracassada Atriz. Eles, não faz isso, cara, nada a ver. Tipo, você é tão legal, você é tão talentosa, você é tão gente fina. Aí eu, tá, gente, e famosa atriz? Eles, agora sim, famosa atriz, muda. Aí eu mudei. E o conceito era ser famosa atriz que ninguém conhece, né? E aí eu guardei o nome Fracassada Atriz. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer com isso, mas eu guardei. E aí, quando foi final de 2019, eu falei assim, eu já postava muita coisa na minha conta Famosa Atriz, assim, de meme, né? Só que ficava muito bagunçado e tal. E aí eu falei assim, vou juntar, vou pegar a Fracassada Atriz e vou fazer só post tipo meme bobo dos fracassos, né? Desabafos. A legenda que tá na bio da Fracassada Atriz, eu nunca mudei. Ela é a mesma desde a criação, né? Que eu falo sobre os desabafos e o fracasso que eu achei que fosse possível ter numa vida de atriz. E aí, desde então, a página gira um pouco em torno desse universo, né? Desse universo que, para muita gente, acha que tem algum tipo de luxo, algum tipo de glamour, e a verdade é que é 1% da nossa classe artística que tem esse luxo e glamour, né? O resto ainda tem muita dificuldade para se inserir, para se manter e tudo mais. E eu acho isso muito interessante, pois eu acho que você é a única página que eu já vi referente a isso. Eu não acho que tem. E é por conta que, tipo assim, todo mundo acha que vida de atriz, ator é incrível. Tu é ator, já vai participar de uma novela e pronto, sabe? Tu vai ficar famoso. Não tem nada disso, assim, eu acho que, na verdade, são pouquíssimas as pessoas que chegam nesse nível, né, de poder fazer um trabalho numa televisão, num canal, com um contrato correto, com um pagamento justo. Infelizmente, a realidade da maior parte da classe artística ainda é muito sobre miséria, sobre poucos recursos, sobre censura, né, sobre a dificuldade de se ter uma formação no Brasil. A verdade é que já começa daí, pouquíssima gente tem acesso à formação artística, acadêmica e artística. Então, na verdade, ainda é uma área para poucos, que deveria ser para muitos, né? Mas os meios para se entrar na vida artística, eu acho que ainda são muito escassos, ainda é um meio exclusivo, e dentro dessa exclusividade ainda tem um outro mais exclusivo, que é dessas pessoas que têm algum acesso a algum tipo de luxo, algum tipo de oportunidade melhor do que os outros, né? Mas, pô, tem muito ator, né, mano? Tem muito ator, e tá crescendo cada vez mais. Na sua opinião, o Brasil é um país que peca no investimento de arte? Com certeza, porque eu acho que não se trata tanto, né, de se o país
investe, eu acho que tem mais a ver com o sucateamento desse investimento, né? Então, quando a gente fala desse investimento, no nosso país, no nosso estado, a gente tem uma verba que seria direcionada para a cultura. Isso vai mudar de acordo com a presidência que entra, com a presidência que sai, e de como isso vai ser gerido, né? Nesse governo que a gente vive atualmente, é uma crise atrás de outra crise, desde nomeações extremamente duvidosas e equivocadas para tais cargos, né, de uma relevância muito grande, né? A gente não tem mais o Ministério da Cultura, ele foi extinto. A gente tem o Ministério de Cidadania, que aí junta com o secretário de Cultura, e geralmente as figuras que são apontadas para esse cargo são controversas, são pessoas que não apoiam de verdade a produção artística e cultural no país, né? Nem tanto de preservar um patrimônio artístico brasileiro, tampouco como o incentivo para se construir novas obras, né? E novas obras em todos os aspectos das artes, artes plásticas, artes cênicas, artes audiovisuais, né? Então, a falha é justamente em sucatear cada vez mais o pouco que se tem. E dentro desse pouco que se tem, né? Então, a gente tem editais de cultura, prêmios de cultura, que são muito poucos e que estão se reduzindo cada vez mais, e ainda a gente tem que lidar dentro desses editais com algumas bancas viciadas, né? Ou seja, que priorizam tais projetos com tais nomes, ou que priorizam em certas regiões do país, né? Principalmente eixo Rio-São Paulo, então outras regiões do país acabam com pouco ou quase nenhum orçamento para criação e incentivo às artes culturais. Então, na verdade, é um problema gravíssimo de políticas públicas, né? É um problema muito grave que não tem tanto a ver com a consciência do indivíduo brasileiro, mas com um projeto de política que visa minar as oportunidades, que visa eliminar esse tipo de produção cultural e política, né, no nosso país. Uhum. Quando o Ministério da Cultura foi extinto, quais foram as consequências que teve? Eu acho que as consequências maiores é que o Ministério da Cultura, de certa forma, a gente não pode se enganar e achar que o mundo era muito melhor antes. Mas, de certa forma, algumas conquistas, como projetos de leis e editais de cultura em regiões que não tem tanto, não tem tanto incentivo, tiveram oportunidades graças ao MINC, graças a algumas iniciativas do MINC, né? Então a gente tinha possibilidade de projetos vinculados, inclusive, a algumas empresas estatais, né? De verba e etc. A gente tinha muitos editais de empresas, né? Que certa parte do imposto virava verba para a cultura. E a gente tinha editais que ajudavam esses espetáculos a rodar o país, ou a gente tinha mais verba também para fazer filmes, né? Então, na Ancine e tudo mais. O que a gente acompanha com a extinção do MINC é o desmonte de todas as estruturas que o MINC mantinha de pé, né? Então, é como se você elimina o alicerce de outras coisas que estavam começando a ser construídas. A gente nem pode dizer que a gente tinha um panorama brasileiro muito fortificado no que diz respeito à produção cultural, mas existia inúmeras tentativas. Tinha muita gente lutando para que isso se melhorasse. Com a extinção do MINC, é como se você tirasse pela raiz e tudo desaba. Então, tudo ficou 10 vezes, 1 milhão de vezes mais difícil, porque a gente não tem um representante forte dentro do governo, né? A gente não tem um ministério, a gente não tem uma instituição cultural poderosa no que se chama de democracia, que já desde o fim da ditadura militar a gente nem pode chamar tanto de democracia o que a gente vive. Mas a gente já não tem nenhum tipo de representação nas instituições mais poderosas do governo, do Estado. Então isso faz com que todo o funcionamento da cultura, que teria que ter o papel do Estado, né? Porque antes de tudo a arte, ela não é um luxo, ela é um direito do cidadão, né? É isso que precisa ser entendido. A arte, ela é assunto de política pública. A arte, o lazer. Então isso acaba fazendo com que tudo que venha depois dessa extinção
seja uma grande briga de gigantes, só que a gente está brigando, e eu falo a gente do lado da cultura e que acredita na democratização e no progresso da cultura, né, como mobilização política e melhora, né, em termos progressistas, a gente acaba tendo que lutar com gigantes, né, e a gente não tem essa força. Então a gente tem que lutar muito no parlamento, né? A gente tem que eleger senadores, a gente tem que eleger deputados, a gente tem que tentar eleger várias figuras para que chegue minimamente num poder que nos ajude a passar a nossa mensagem e a conquistar e adquirir os nossos direitos para continuarmos existindo no território nacional. Aliás, a arte, mano, a arte é importante para se expressar também. Tem muita gente que não consegue se expressar, depois começa a fazer atuação, teatro e tudo mais, e daí começa a se expressar muito bem. Ela ajuda em tudo, ela ajuda em completamente tudo. Você extinguindo isso, você extingue muitas coisas, tá ligado? E isso é péssimo. Até por conta que quando você quer expressar algum sentimento, algum tipo de pensamento, a arte é o melhor jeito de fazer isso. Vários pensamentos já foram colocados em filmes e daí colocados na vida real. Cara, daí discutidos por conta de que as pessoas viram em filmes, sabe? Tipo, violência doméstica, tem muita gente que não discute. Vendo um filme, começa a discutir sobre isso. Bullying também. Cara, tipo, muitos filmes retratam bullying e a galera sempre vai discutindo sobre isso. É muito importante. Filme ainda mais para retratar as coisas que acontecem. Por exemplo, no Oscar agora tá coisando a representatividade, né? Cara, é muito importante, tem muita gente que diz que não é, sabe? Mas é claro que é. Inclusive, a arte está se tornando cada vez mais inclusiva, né? Tornando cada vez mais inclusiva, e isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para dizer que a arte está se tornando inclusiva, né? Eu não acredito muito nisso, não. Na verdade, eu acho que ela se torna cada vez mais exclusiva, e eu acho que isso é um caminho natural do sistema econômico que a gente vive, do capitalismo, que vai eleger algumas figuras para mostrar que está se tornando inclusivo, quando, na verdade, o nível de exploração da classe trabalhadora aumenta. Então, na verdade, você vê filmes com mais pessoas, no entanto, com pessoas enriquecendo à custa do trabalho de outros. Então, se alguém está enriquecendo, outros estão empobrecendo. E isso é um problema muito grave. Né? Então, assim, quando a gente fala que está ficando inclusivo, a gente vê uma propaganda de um banco que tem uma pessoa tida como da minoria, de uma minoria, vamos supor, de uma minoria da LGBTQIA+. O que essa empresa que está fazendo essa publicidade está contratando mais gente LGBTQIA+? Não. Está aumentando o salário de pessoas LGBTQIA+, que estão ali dentro? Também não. Então, a que serve, se não apenas como propaganda para aquela empresa mudar a imagem dela diante da sociedade e adquirir mais consumidores? Entende? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente fala que a arte está se tornando mais inclusiva. Que arte é essa que está se tornando mais inclusiva? A gente está tendo mais vagas em universidades? Não, porque a gente está vendo o desmonte das universidades federais do país. A gente está vendo mais inclusão em escolas de atuação, artes plásticas, música e etc. Também não. Todos os equipamentos culturais dos estados, das prefeituras, estão sendo desmontados, estão sendo sucateados. Então, a quem serve essa inclusão, se não para o povo? Se não serve para o povo, é a exploração do povo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso de que a arte está se tornando mais inclusiva. Claro que, simbolicamente, né? Então, a gente fala de imagem e transformação do simbólico. É muito importante que a gente veja outros rostos, nem sei falar direito essa palavra, à frente de papéis que até outro dia só tinham pessoas brancas e magras e europeias, pessoas brancas e magras e norte-americanas. Por que é importante? Porque a gente precisa começar a abrir também o mercado. Então é um pouco assim, a gente dando a mão para o inimigo e depois afastando o inimigo, dando mão para o inimigo e afastando o inimigo. Porque a gente precisa ter essas figuras que a gente chama, né, da representatividade, dessa inclusão, para a gente ampliar cada vez mais esse mercado. No entanto, a coisa mais grave dessa situação é o capital, porque o capital sempre vai sair na frente, vai sempre se apropriar pelos nossos discursos progressistas, anticapitalistas, antirracistas, anti-LGBTQIA+, fóbicos.
Então, a gente tem que sempre estar muito atento nessas movimentações que se chamam de aumento da diversidade, né? Se a cadeia, né? Porque a gente vive num sistema de capital, de pirâmide, que tem uma cadeia na base sustentando os mais ricos, se essa cadeia não está sendo melhor paga, não está tendo melhores condições de trabalho, não está tendo melhores condições de viver e de dignidade no país, então este serviço e esta exploração da imagem, né, da diversidade, ela está a serviço de quem? Não está ao nosso serviço do povo. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente precisa entender e ter estratégia para lidar com isso, a fim de tentar encontrar esses caminhos até que o povo seja finalmente o protagonista dessas mudanças, né? Então, se eu vejo uma propaganda que tem uma pessoa LGBTQIA+, eu quero saber que um gerente daquela empresa que está no interior da Paraíba, ou de Recife, ou do Rio Grande do Sul, está ganhando muito bem pelo trabalho dele, porque a empresa de fato está dando oportunidade de outras pessoas, né, estarem crescendo economicamente e estarem se desenvolvendo socialmente. Não é o que a gente vê com as estatísticas. Então, isso é um problemão. Uhum. E, aliás, mano, ao invés, tipo assim, também, tipo assim, ao invés dessa coisa também da diversidade e tal, ainda tem mais um problema que vocês estão tendo muito, que é o quê? Não dá liberdade para quem quer dirigir e tal. Cara, tá tendo muito essa coisa da liberdade, onde estúdios estão fazendo o filme deles em cima do filme que o diretor quer. Por exemplo, tu sabe lá a coisa lá do Zack Snyder que aconteceu? Foi o seguinte, a Warner, ela literalmente fez um filme em cima do filme do Zack Snyder. Por exemplo, ele fez lá quase o filme inteiro. Depois a Warner foi lá e falou, não, a gente tem que deixar isso mais engraçado. Foram lá, contrataram um outro diretor para fazer piadas, sendo que o cara já tinha feito quase o filme inteiro. Daí, mano, deu muito rolo, deu muito rolo. Deu muito rolo por conta que o cara, ele ainda falou, mano, os caras estavam me torturando, mano. Os caras estavam me torturando. O tempo inteiro eles estavam em cima do meu pé. O tempo inteiro refizeram o meu filme todo, não me deixaram gravar cena, me proibiram de gravar bastante cena que fazia sentido no filme. Os caras não estão dando uma liberdade. E isso é um problema. Isso é um problema gigante. O estúdio achar que eles sabem mais de cinema do que o próprio diretor. O que normalmente não é assim. É só um monte de pessoas que estão lá para ganhar dinheiro. Eles contratam o diretor para fazer o filme deles. Mas esse tipo de diretor, nesse tipo de ramo da indústria audiovisual, também está ali pelo dinheiro. A gente precisa também entender as ramificações do audiovisual. Essa área, né, desses filmes que tem um grande público, eles são vendidos como filmes comerciais. Então, a gente não pode muito bem falar de cessão de liberdade, ainda mais quando provavelmente isso é uma franquia norte-americana, né? Então, assim, eu acho muito complicado porque provavelmente esse diretor que saiu xingando ganhou os seus milhões. Então, a gente não está exatamente vinculado com isso, entende? No entanto, com certeza esse tipo de notícia vai ter uma visibilidade imensa na mídia, enquanto pessoas, artistas que morrem de fome nos Estados Unidos não são vistos. Então, por que a gente está debatendo isso? Sabe, será mesmo que é essa sessão de liberdade ou são os campos de concentração que os Estados Unidos fazem com crianças que são expulsas do país? Então, o que a gente está debatendo aqui, entende? Porque, assim, a liberdade, ela tem um custo nessa sociedade econômica. A liberdade, ela só funciona para quem tem dinheiro. É isso que eu acho que a gente tem que entender. E, assim, a Warner tem muito dinheiro, mas ela contratou esse homem para fazer. Então, assim, para mim, honestamente, Lorenzo, pode até parecer que você é um pouco escrota. Eu quero que eles explodam. Eu não tô nem aí para essas pessoas. Eles estão fazendo filmes totalmente assim. Filmes comerciais, muitos deles que concretizam milhares de preconceitos há muitas décadas. E aí, uma hora ou outra, eles fazem um filme um pouco mais, como eles chamam, diversificado, para atender às necessidades do público, mas depois eles voltam de novo. E quem é indicado para o Oscar? Branco? Outro branco? Ah, não, mas agora tem uma mulher. Entende? Então, assim, eles não estão querendo mesmo mudar. Eles não estão dispostos à mudança. Então, para mim, que exploda essa indústria.
que exploda a indústria norte-americana, que sempre vai, assim, sabe? Outro dia eu tava vendo um meme, não era nem um meme, né? Era um meme no Twitter, que era um menino, que ele era visivelmente de alguma região do Oriente Médio, e ele estava dentro da casa dele, ele pisava para fora e colocava a legenda: qualquer pessoa do Oriente Médio num filme americano, e tudo fica amarelado. Aí ele volta para casa dele e volta para a cor normal, mas aí ele sai, tá amarelado, ou seja, é uma indústria, esse é um dos 1 milhão de exemplos que vai concretizar preconceitos e que vai assassinar pessoas ao redor do mundo. Então, honestamente, eu quero que exploda o que eles chamam de liberdade, porque ao redor do mundo, a indústria cinematográfica estadunidense é uma das maiores propagandistas do exército militar norte-americano, que mata, assassina e estupra pessoas ao redor do mundo, principalmente no Oriente Médio. Então, assim, o que a gente está debatendo de liberdade? Porque um diretor americano muito famoso não conseguiu fazer o filme dele comercial do jeito que ele quis. Eu quero que ele exploda. Não que ele exploda com todo respeito, mas com nenhum respeito, entende? Por que a gente está debatendo isso, sabe? Por que isso é relevante para a nossa discussão? Né? Tipo, eu não acho que seja. Eu acho que o que é relevante é que a gente vive num estado de sucateamento profundo, de miséria profunda, no qual a gente vê que a arte, que ainda poderia ser um exercício de cidadania, está sendo cada vez mais soterrada. E que ideais fascistas, nazistas, neonazistas, racistas, misóginos, crescem, transfóbicos, crescem na velocidade, tipo assim, em progressão geométrica. Então, assim, isso deveria ser a nossa preocupação. Porque enquanto a gente está falando de um cara que faz quadrinhos, tem pessoas que sequer podem sair à noite andando onde moram, porque a polícia vai pegar e atirar. Então, o que a gente está falando de liberdade? Ainda mais no nosso país, entende? Então, assim, não é uma crítica, tá? É que eu fico bem inflamada quando eu falo dessas coisas, porque eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de noção do que a gente vive, assim, sabe? Eu acho que a gente vê uma mídia que vai sempre noticiar algo para fechar os nossos olhos diante da realidade. Né? Não toda a mídia, eu não sou contra a mídia, sou super a favor, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado, ainda mais quando se trata de qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos, que eles adoram falar das injustiças que eles vivem enquanto nação super libertária, mas eles não falam da autocracia que eles são, do quanto eles são ditadores, do quanto eles podam a liberdade dos próprios cidadãos quando colocam em campos de concentração crianças de 8 anos longe das mães. Então, assim, acho que a gente precisa, sabe, atacar mesmo, entender mesmo qual que é o contexto histórico que a gente vive, sabe? Até por conta que os caras estão muito mais preocupados em fofoca, né? Os caras estão muito mais preocupados... Fofoca e, tipo, é fofoca para fazer cortina de fumaça, entendeu? Enquanto isso, os caras estão ali vendendo milhões de armas e matando um monte de gente ali na faixa de Gaza, sabe? Causando genocídio do povo palestino. Como que a gente fala disso? E o filme do super-herói, quero que exploda o Capitão América, entendeu? Não tô nem aí para essa gente é muito perigosa. E cada filme, isso é uma coisa que já tem muita gente estudando, é propaganda no sentido, quando a gente fala a palavra propaganda em português, a gente pensa num comercial e tudo tal. Quando a gente transforma isso em inglês, propaganda é geralmente com um viés ideológico e político muito claro. E nesse caso, é um viés ideológico e político a favor dessa militarização desse exército que assassina muita gente, sabe? Que causa muita desgraça no mundo. Um exemplo disso é Rambo. Rambo foi uma propaganda para o exército. Exato, contra o Vietnã. E aí a gente olha o sucesso do Vietnã lidando com a crise da Covid, que não foi noticiada, porque é um dos poucos países socialistas no mundo moderno, e aí? Ninguém fala. Continua se fazendo filmes da época da Guerra do Vietnã para enterrar o país Vietnã. Né? E eu não estou falando que o país é um mar de rosas, mas existe uma ideologia política estadunidense que é muito prejudicial, inclusive, para a nossa produção no Brasil e no que a gente chama de comercial e nos países de terceiro mundo que a gente precisa se atentar. E tem um problema também muito grande que é o seguinte: os Estados Unidos fazem
fazem muito filme de guerra, sendo que muitas vezes eles são os próprios causadores da guerra. Ou seja, eles vão lá Todas as vezes. né? Todas as vezes são eles. Todas as vezes. Não tem uma guerra que eles não começaram, a não ser lá na época da OTAN, lá na Segunda Guerra. Mas depois, a partir da Guerra Fria, os Estados Unidos sempre começaram as guerras. E aí eles fazem o filme para quê? O que você sente quando você assiste um filme de guerra norte-americano, Lorenzo? Cara, eu sinto que eles estão fazendo... Eu sinto que, tipo assim, eles querem mostrar que o exército não é tão ruim assim. Eles só mostram, tipo assim, parte de guerra. Eles não mostram que os caras estão lá fazendo injustiça. Não, exatamente. Inclusive, as injustiças cometidas pelos americanos é feito pelo filme de outros países. Exatamente. E aí, o que eles querem te mostrar? Que o que eles estão fazendo é justificável. Uhum. Então, que aqueles soldados, que assim, inclusive, o dano que as guerras causam para soldados norte-americanos, o trauma, os abusos de guerra sofridos e cometidos, né? O que eu estou aqui falando não é contra soldados também que são muito violentos, mas principalmente contra essa política que é feita dentro da Casa Branca, né? Que é feita ali para a gente. Tudo isso é propaganda, para a gente ver um filme de guerra que ganha o Oscar. Quantos filmes de guerra não ganharam o Oscar? Cara, muitos. Catherine Bigelow, a primeira diretora mulher a ganhar um Oscar, ganhou com Guerra ao Terror, que era um filme de guerra. Então, assim, essas propagandas vão entrando na nossa mente e vão nos convencendo de que aquilo é justificável, que é justificável crianças palestinas serem assassinadas meio-dia, e não é justificável. Isso vai normalizando uma violência, porque ali eles pegam a realidade, ficcionalizam e transformam e te convencem de que aquilo é necessário, e não é. Uhum. Né? Então, assim, é muito perigoso quando a gente entra nesse viés, porque, assim, a gente fala que eu não gosto muito de gente que tem o pensamento de que arte não é política. A arte é essencialmente político. O Ai Weiwei, que é um artista maravilhoso, plástico, ele tem essa frase, assim, na exposição dele, né? Arte é política. Então, assim, esses filmes do Oscar, 99% tem viés ideológico, político. E o porquê que a gente no Brasil se fica tão feliz assistindo uma celebração do Oscar e não sabe nem o que acontece no Festival de Gramado? Por quê? Não tem nada a ver com a gente. Cara, e tipo assim, uma das coisas que eu não entendo é o seguinte, o brasileiro, mano, ele adora puxar o saco dos americanos. Por exemplo, filmes americanos são muito melhores. Cara, não é só porque eles falam isso, por conta que muita gente não vê filme brasileiro. Por isso que eles falam isso. Ou pois assiste é ruim e depois fala, pô, todo filme é assim. Não é, mano. É porque é isso, no Brasil a gente ainda tem muita dificuldade de dividir as indústrias, né? Então, o que é um filme comercial? Minha Mãe é uma Peça 1, 2 e 3, aquele maravilhoso da Ingrid Guimarães também, que é super engraçado, De Pernas pro Ar, 1, 2 e 3. Filmes que são feitos para quê? Para grande público. Tem um outro viés, tem um outro jeito de fazer esse filme. E tem filmes que não são comerciais. Por exemplo, o Bacurau, que é um filme que foi um clássico, que já se tornou um clássico no Brasil, ele foi vendido como filme comercial. Apesar de não ter sido feito para isso, quando ele passa para a distribuidora, ele vai com esse título. Para quê? Para chegar em mais gente. Então, a gente, assim, tem pouca verba no Brasil, é muito difícil você fazer um filme, mas o mais difícil é você distribuir esse filme. Conseguir que ele seja passado nas telas de cinema ao redor do Brasil. Mas, por exemplo, não sou uma grande defensora da Netflix, mas eu acho que tem coisas muito boas. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que consegui muito na minha vida assistir filmes brasileiros, não por preguiça, porque era muito caro o ingresso do Cine Itaú Cultural que estava passando um filme brasileiro. Essa semana, agora eu já consegui assistir um monte de filme novo brasileiro que entrou na Netflix, e agora tem um novo serviço de streaming que é o Look, que tem muitos filmes brasileiros, e aí eu consegui ver séries, filmes, e olha, Lorenzo, hoje, 2021, eu falo para você, a gente é muito foda.
Eu sou uma pessoa que eu assisto muita série, eu assisto todas as séries, eu gosto. E a minha série favorita é uma série brasileira feita pela Globoplay que se chama Sob Pressão, que fala sobre o SUS. Eu acho que é uma das melhores séries que eu já vi. Justiça, da Manuela Dias, é um primor. A qualidade de atuação dos atores brasileiros no audiovisual. Eu acabei de ver Boi Neon, do Gabriel Mascaro, que é um dos maiores diretores desse país de cinema e de documentário. Então, assim, tem muita gente muito foda fazendo muita coisa. O problema é a distribuição. E aí a gente acaba tendo que ver toda semana no Cine Especial da Globo, ou a Scarlett Johansson num filme de computador, ou a Scarlett Johansson no Vingadores, ou a Scarlett Johansson nos Vingadores 2, ou os Vingadores 10, ou o Homem-Aranha, ou, sabe, tipo, ou Harry Potter. Então, assim, porra, né? Tipo, se não fosse uma lei, um projeto que virou lei, falando que todo canal da TV paga deveria ter uma porcentagem de programas feitos em territórios nacionais, a gente ia estar muito pior hoje em dia. Graças a essa lei que a gente tem esse boom de séries brasileiras, que a gente tem esse boom de novos produtos, de supernovelas, de programas brasileiros em outras emissoras como Sony, como Warner e etc. Mas ainda tem chão para a gente correr aí. E eu não sei se você se lembra ou você viu isso. Você se lembra que teve uma época que estava passando Pernas pro Ar 3 e daí eles não queriam passar no cinema por conta que todas as salas estavam só Vingadores? Eu não sei se você se lembra Sim, disso. lembro. E olha que De Pernas pro Ar é um filme feito para ser vendido para bastante gente assistir. Ou seja, né? Na verdade, a gente está lutando com quanto de dinheiro aí? Quanto que essa galera dos Vingadores paga para terem todas as salas preenchidas com os filmes dele? E aí, quando você assiste, o que é o Capitão América se não é o grande americano? O que é o Homem de Ferro se não é a exaltação dos bilionários? Então tem viés ideológico, entende? E essas galera têm muito dinheiro para convencer e fazer com que a gente engula a ideologia deles vestido de super-heróis. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E uma das coisas que eu percebi bastante é que os filmes americanos, a paleta de cor só não muda quando é nos Estados Unidos. Por exemplo, no México. No México é aquele laranja, sabe? Aquele laranja. Oriente Médio também. É, Amarelo. né? Por quê? Aí, quando eles vão fazer filmes asiáticos, né? Asiáticos que eu digo assim, território asiático, como Japão, China, Coreia, aí tem os neons. Porque Sim. lá eles acham que as pessoas que vivem nesses países só veem neon, só gosta de neon. Então, assim, são. Ou quando vem para o Brasil, né? Velozes e Furiosos, só tem mulher de biquíni e todo mundo andando de biquíni meio-dia, segunda-feira, no Rio de Janeiro. Então, assim, são estereótipos que eles vão construindo e vão fazendo com que a gente engula sempre as mesmas, né? Quem são as pessoas que vão ser capangas em filmes de roubo, né? Talvez tenha o Nicolas Cage, mas o outro cara vai ser alguém que parece latino, que parece muçulmano, sabe, que parece russo. Ou seja, eles vão criando vários padrões de preconceito que a gente finge que não tá vendo, que a gente não percebe que estamos sendo bombardeados desse imaginário. Né? Então, quando a gente fala assim, como que você imagina que é um ladrão num filme americano? A maioria das pessoas vão descrever um cara latino. 90% vai. Como que é um terrorista americano? Um terrorista. 99% vai falar que é uma pessoa da religião do Islã. E não é. O que os Estados Unidos fazem não é terrorismo? Claro que é. Então, assim, acho que a gente tem que olhar melhor como que essas imagens do audiovisual também contribuem para reforçar discursos de exceção, né, de poder das hegemonias aí, principalmente da hegemonia norte-americana. Eu tenho um amigo meu. É a última coisa, tá? Antes da gente aqui, a gente Tá bom. eu vi um amigo meu que ele falou o seguinte, mano, quando um diretor ele quer matar um personagem no filme, ele só coloca um negro. Só coloca lá o negro, o cara é o primeiro a morrer. Daí pronto. É só isso. E, velho, isso é muita verdade. Isso é muita verdade. Isso é muito triste, né? É muito triste, mas que não, a gente não tem prazo para isso acabar, né? Não,
Infelizmente, a gente vê isso sendo reproduzido em telenovelas brasileiras, em filmes brasileiros, né? Então, as pessoas negras, as pessoas indígenas, elas ainda têm que interpretar na ficção o que elas já sofrem na realidade. E eu acho isso bastante problemático, né? Por que a gente ainda precisa ficar trabalhando com estereótipos? Por que a gente precisa televisionar uma violência contra um menino, uma criança negra? Por que a gente não pode colocar uma criança negra feliz? Por que a gente não pode colocar uma comunidade indígena, né, que está ali no seu território sendo feliz e mostrando o que eles fazem quando eles não estão sendo violentados por garimpeiros e por pessoas querendo invadir seus territórios? Por que a gente não pode contar as outras histórias também? Né? Por que essas pessoas não podem, inclusive, contar suas próprias histórias? Por que elas têm que estar à mercê de uma indústria branca que conta as histórias dos outros, que dita as histórias dos outros? Então, quando é que a gente vai abrir esse espaço, se não no pé na porta? Né? A gente tem que mesmo quebrar essas portas, quebrar essas correntes, destruir, botar fogo mesmo. Porque a gente precisa acreditar, a gente precisa ter esperança de que um dia o audiovisual vai ser o nosso lugar. Porque assim, eu não sei quanto o audiovisual, mas para mim o teatro é o não lugar do mundo. E por ser o não lugar do mundo, é o lugar de todo mundo. Então eu acredito muito nesse poder da arte de ser o lugar e de ser democrático o suficiente para fazer com que todas as pessoas sejam bem-vindas, inclusive as pessoas que a gente não quer, ou que a gente possa contar a história, né? Fazer com que a gente não esqueça do que os nossos passados sofreram, mas que a gente os redima e que a gente, vivendo hoje, possa preparar um mundo melhor para aqueles que estão vindo. Eu acho que é esse o poder da arte, sabe? E eu vou só terminar dizendo uma coisa, Lorenzo, que eu ouvi, que é assim, isso tudo que a gente debate é muito importante, sabe? A arte, ela é um direito do cidadão. Eu lembro que quando eu fiz um curso com a Eve do Bruce do Teatro de Soleil, ela falava assim, que quando a gente apresenta um espetáculo teatral, ou uma obra de arte, né? Uma pessoa está entrando ali no teatro pela primeira vez e uma outra pessoa está entrando pela última vez. É desse tamanho a responsabilidade do nosso teatro e da nossa arte para com o público. A gente está falando de vida, de histórias, então a gente precisa defender também as vidas e as histórias envolvidas nesses ofícios. Eu entendo muito bem. Cara, a gente vai encerrando por aqui. Eu gostaria de te fazer o convite novamente, por conta que eu sei que tem muita coisa que a gente poderia ter falado aqui, mas não deu tempo. Então eu gostaria de me dar novamente. Eu não sei se tu vai aceitar, tu aceita? Aceito, vamos combinar. Cara, e qualquer coisa, sério, me desculpa, tá? Não, imagina. A gente está aqui para conversar, debater e mudar de ideia e voltar atrás. E é isso, mano. Você quer divulgar alguma coisa? Não, acho que fica aí para a galera que ainda não me segue, acompanhar meus trabalhos na Fracassada Atriz e na Famosa Atriz. E também, eu também tenho um podcast com os meus amigos, que é o Vem Ser Feliz Aqui Fora, que a gente debate o impacto dos programas reality shows na indústria cultural e na política. E a gente se diverte bastante fazendo também. Então fica aí a indicação. Então é isso, mano. Tchau e boa tarde. Boa tarde, obrigada.